Cara, o racismo, ele não faz o mínimo sentido. O racismo ele não faz o mínimo sentido. E é pela falta dessa compreensão da história que os brasileiros eles não conseguem entender que, seja ele quem for, as chances de ter sangue negro correndo nas veias dele são imensas. E eu vou te explicar por quê. E é muito simples. O Brasil é miscigenado. O Brasil é miscigenado. O que é miscigenação? Mesclagem das raças. O Brasil ele foi constituído pelo elemento português, ou seja, o europeu, que o colonizou, o elemento indígena, o índio, que já estava aqui e teve que, de uma certa forma, engolir os portugueses, né? E que, de uma certa forma, os portugueses eles tiveram que estabelecer relacionamento com os indígenas. Inclusive, você não sabe, mas um dos donatários... O que são os donatários? Na época, o Brasil não tinha recursos para colonizar o Brasil. O Portugal não tinha recursos para colonizar o Brasil. O que eles fizeram? Setorizaram o litoral brasileiro. Criaram vários setores e entregaram essas terras a determinados donatários. E eles deveriam de dar 20% de toda a produção que exercesse a coroa. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que essas terras vão ter os donatários e esses donatários, para poder manter as suas terras, porque, chega um português com um documento de que ele é donatário, né, um documento que foi estabelecido, que comprova que, de fato, a coroa portuguesa deu aquela terra a ele, ele vai chegar e vai apresentar o documento para os índios. Olha aqui, índio, eu sou donatário. Não vale nem um pouco aquele documento para os índios. Então, logo, isso não ia impedir com que os índios estragassem o negócio dele, né? Atacando as propriedades que geravam receita. Os índios poderiam fazer isso a qualquer momento e não tinha documento que fosse impedir, né? Então a única forma era estabelecendo relacionamento com os povos indígenas. E como faziam isso, cara? Nunca teve estratégia melhor para você estabelecer relacionamento com outro povo do que casando com uma pessoa importante do outro povo. Então, basicamente, eram feitos casamentos. Alguns faziam casamentos com índias. Índias que basicamente eram filhos dos caciques. Então, acontecia que, nisso, essas índias tinham filho de elementos portugueses. Raça miscigenada. O elemento europeu que basicamente cruza com o elemento indígena. O que vai acontecer? Vai acontecer que muitos portugueses se deitavam com suas escravas. Raça miscigenada. Portugueses, elemento português, cruzando com elemento africano. Você está vendo isso? O que acontece? Acontece que foram geradas várias e várias gerações de lá até hoje. E a chance de você ter sangue negro correndo nas suas veias é muito grande. Porque o Brasil ele é miscigenado. Essas raças, elas se relacionaram. E, basicamente, a mistura se propagou. É por isso que quando você olha para a história, você vai ver que o racismo ele não faz o mínimo sentido. Você pode não ter pele negra, meu amigo, mas tem sangue negro na tua veia. Entende? E... simplesmente não faz sentido nenhum. Essa é a história. Né? E é doido, né? Porque muitas coisas que, se a gente pegar a história, muitas respostas para muitas picuinhas, se a gente pegar a história e analisar a história, a gente vai ver que não faz o mínimo sentido, não tem o mínimo cabimento. E o racismo é uma delas. Então, cara, é loucura você achar que o racismo, ele basicamente, se no caso a pessoa é racista, não faz o mínimo sentido ela ser. Provavelmente, nas veias dela, tem sangue negro.